Quem foi a esposa de Caim? Será que havia mais pessoas além de Adão e Eva? Essas são algumas das questões que muitas pessoas se perguntam ao ler a Bíblia e seu relato sobre a criação da humanidade. Neste texto, vamos explorar essas perguntas e tentar respondê-las, baseando-nos nos ensinamentos bíblicos e na lógica. Vamos começar. De acordo com a Bíblia, Deus criou o primeiro homem, Adão, a partir do pó da terra e deu-lhe vida ao soprar em suas narinas. Depois disso, Deus fez com que Adão caísse em um sono profundo e, de uma de suas costelas, formou a primeira mulher, Eva. Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e dominem-na. Gênesis 1. Isso significa que Deus concedeu a eles a capacidade de ter filhos e de povoar o mundo com seus descendentes. Portanto, a Bíblia nos ensina que todos os seres humanos descendem de Adão e Eva, que foram os primeiros pais de toda a humanidade. Não há qualquer evidência bíblica que sugira a existência de outra raça humana, seja antes ou depois deles. De fato, a Bíblia afirma que o Deus, de um só sangue, fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, Atos c. Isso significa que todos os seres humanos são irmãos, compartilhando a mesma origem e o mesmo Criador. Mas, então, como podemos explicar quem foi a esposa de Caim? De onde ela veio? A resposta é simples: a esposa de Caim foi sua irmã. Sim, isso mesmo, sua própria irmã. E não foi apenas Caim, mas todos os filhos de Adão e Eva que se casaram entre si, com seus próprios irmãos e irmãs. Hoje em dia, isso pode parecer estranho ou até mesmo repulsivo, mas, naquela época, essa era a única maneira de cumprir o mandamento de Deus de o crescer e multiplicar. Além disso, naquele tempo, não havia nenhuma lei que proibisse o casamento entre parentes próximos, e também não existia o risco de doenças genéticas, já que o DNA de Adão e Eva era perfeito, sem mutações ou defeitos. A Bíblia nos informa que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, além de Caim e Abel. Por exemplo, em Gênesis, lemos que, depois de gerar Sete, Adão viveu mais 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Portanto, podemos concluir que Adão e Eva tiveram, no mínimo, 9 filhos, mas provavelmente muitos mais. Entre esses filhos, Caim encontrou sua esposa, com quem teve um filho chamado Enoque, e deu o nome de Enoque à cidade que construiu, de Gênesis G. Assim, entendemos como a descendência de Adão e Eva se perpetuou, e descartamos a ideia de que havia outra raça de seres humanos além deles. Outro ponto importante é que, naquela época, a expectativa de vida das pessoas era muito maior do que a atual. Adão viveu mais de 900 anos, o que significa que ele e Eva tiveram um longo período para gerar muitos descendentes, formando grandes famílias. Esses descendentes continuaram a se casar e a se multiplicar, seguindo o plano de Deus para a humanidade. Com o passar do tempo, a população cresceu, e surgiram as primeiras civilizações. É crucial entender que, embora hoje as leis e as normas éticas proíbam o casamento entre parentes próximos, na época de Adão e Eva, isso era permitido e necessário para o início da raça humana. Deus, em sua sabedoria, sabia o que era necessário para que a humanidade pudesse florescer e se expandir por toda a Terra. Não havia o risco de problemas genéticos, pois os primeiros humanos foram criados com um DNA puro e perfeito, sem as mutações que se acumularam ao longo dos séculos. Em conclusão, todos os seres humanos são descendentes de Adão e Eva, o que nos torna uma grande família. Este fato nos lembra de que compartilhamos um mesmo Criador e uma origem comum, e isso deve influenciar a maneira como nos tratamos uns aos outros, com respeito, amor e empatia. Reconhecer que todos somos irmãos, criados por Deus, nos chama à responsabilidade de vivermos em harmonia, ajudando e cuidando uns dos outros. Lembre-se de que todos nós somos iguais perante Deus e que todos precisamos de sua graça e salvação. Portanto, é essencial entender que todos os seres humanos vieram de uma única origem, Adão e Eva. Eles tiveram muitos filhos e filhas, e entre eles estava a esposa de Caim. Também vimos que, naquele tempo, não havia proibição para que irmãos se casassem entre si, pois essa era a única forma de cumprir o mandamento de Deus para que a humanidade se multiplicasse e enchesse a terra. Com o passar do tempo, a descendência de Adão e Eva se desenvolveu, mas em determinado momento o incesto foi proibido. A Bíblia nos relata que Adão e Eva tiveram 2 filhos mencionados por nome, Caim e Abel.
Caim foi o primeiro assassino da história, matando seu irmão Abel por inveja. Deus, então, castigou Caim, e ele foi condenado a vagar pela terra, longe da presença divina. Caim foi viver na terra de Nod, ao leste do Éden, onde se casou com sua irmã e teve um filho chamado Enoque. Em homenagem a ele, Caim construiu uma cidade e deu ao local o nome de seu filho. Os descendentes de Caim incluem muitos homens malvados, como Lameque, que foi o primeiro polígamo e também o segundo assassino registrado na Bíblia. Enquanto isso, Abel, o irmão justo, foi o primeiro mártir da história, morto por sua fé e obediência a Deus. Abel ofereceu a melhor parte de seu rebanho como sacrifício, enquanto Caim ofereceu o que sobrava de sua colheita. Por causa de sua fidelidade, Abel foi recompensado por Deus com a vida eterna, mas sua descendência não é mencionada na Bíblia. Podemos supor que ele teve filhos antes de sua morte, mas o texto bíblico nos diz que todos os justos morreram em sua fé, conforme Hebreus. Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete, que nasceu para substituir Abel após sua morte. O nome Sete significa oposto ou o designado, pois ele foi escolhido por Deus para continuar a linhagem dos justos. Dessa linha, nasceu Noé, o homem que se salvou do dilúvio junto com sua família. É importante lembrar que de Noé descenderam figuras como Abraão, Isaque e Jacó, que foram os patriarcas do povo de Israel. E, de Jacó, veio José, marido de Maria, a mãe de Jesus, o Salvador do mundo. A Bíblia não nos dá os nomes de todos os filhos e filhas de Adão e Eva, mas nos diz que eles tiveram muitos. Alguns cálculos, baseados na longevidade das pessoas da época, sugerem que Adão e Eva poderiam ter tido mais de 50 filhos e cerca de 2.000 netos. Esses filhos e filhas se casaram entre si e tiveram muitos descendentes, formando as primeiras famílias, tribos e nações que povoaram a terra. Espero que, com esta explicação, fique mais claro como era permitido o casamento entre parentes próximos nos primeiros tempos da humanidade, e como isso foi fundamental para o desenvolvimento das primeiras civilizações. O livro de Levítico proíbe o casamento entre sogro e nora. Contudo, essa situação foi resultado de um ato enganoso e vingativo, motivado pela injustiça e hipocrisia de Judá, que se recusou a seguir a lei do levirato, a qual determinava que o filho mais jovem se casasse com a viúva de seu irmão mais velho para garantir descendência. Embora Deus não tenha aprovado essa atitude, ele demonstrou misericórdia para com Tamar, dando-lhe 2 filhos, e Fares e Zara. De Fares veio Boaz, o bisavô de Davi, o rei de Israel. Amnon violentou sua irmã Tamar, o que também foi considerado incesto, pois as leis de Levítico proíbem casamentos entre irmãos. Além disso, esse ato foi marcado por violência e abominação, sendo motivado pela paixão e luxúria de Amnon, que foi influenciado pelos maus conselhos de seu amigo Jonadab. Deus não aprovou esse comportamento e permitiu que Absalão, o irmão de Tamar, vingasse a honra dela, matando Amnon. Isso desencadeou uma guerra civil entre Absalão e seu pai, Davi, rei de Israel. Como podemos observar, a Bíblia não esconde nem justifica os casos de incesto que ocorreram ao longo da história da humanidade. Ao contrário, ela expõe e condena essas práticas, destacando as consequências negativas que tiveram sobre os indivíduos e suas famílias. A Bíblia nos ensina que o incesto é um pecado contra Deus e contra a natureza humana, contrariando o propósito divino para o casamento e a família. Segundo as Escrituras, o matrimônio deve ser entre um homem e uma mulher que não sejam parentes próximos, e que se amem e se respeitem mutuamente, conforme Deus os uniu. Quais foram os efeitos do incesto na humanidade? Quais problemas congênitos surgiram nas crianças decorrentes de uniões incestuosas? Por que Deus mudou suas leis ao longo do tempo? A Bíblia nos revela que o incesto é um pecado que traz consequências negativas, como vergonha, rejeição, violência, maldição, doenças e até a morte. Essas consequências afetam tanto os indivíduos quanto as famílias envolvidas. Além disso, o incesto impacta a saúde e a genética dos seres humanos, podendo gerar problemas congênitos nas crianças resultantes dessas uniões. Problemas congênitos são condições que surgem no nascimento e podem comprometer o desenvolvimento físico, mental ou emocional da criança. Alguns exemplos são malformações, deficiências, doenças hereditárias, entre outros. Esses problemas podem ser causados por diversos fatores, como idade, ambiente, alimentação e exposição a substâncias tóxicas.
Entretanto, um dos fatores mais relevantes é o fator genético, ou seja, a informação transmitida de pais para filhos através do DNA. Quando ocorre o incesto, ou seja, quando duas pessoas que são parentes próximos se reproduzem, há uma maior probabilidade de transmitir problemas congênitos aos filhos, como hemofilia, fibrose cística, albinismo, síndrome de Down, entre outros. Esses problemas podem comprometer a qualidade de vida das crianças e até causar sua morte prematura. Por isso, Deus proibiu o incesto e estabeleceu leis sobre casamentos entre parentes próximos, visando proteger a saúde e a santidade do seu povo. Deus sabia que o pecado e a maldade também haviam afetado a natureza humana, e que o DNA dos seres humanos estava deteriorado, apresentando mutações e defeitos genéticos. Ele sabia que esses defeitos poderiam ser transmitidos de pais para filhos e se agravariam se os pais fossem parentes próximos. Dessa forma, Deus estabeleceu limites para o incesto e definiu leis claras sobre o casamento entre parentes. Irmãos e parentes próximos não enfrentavam problemas quanto ao casamento, pois o incesto não era considerado pecado naquela época. Não existia nenhuma lei que o proibisse, e também não havia riscos genéticos, já que o DNA de Adão e Eva era perfeito, sem defeitos ou mutações. Além disso, Deus abençoou Adão e Eva, concedendo-lhes a capacidade de terem filhos saudáveis e fortes, de modo que o casamento entre parentes próximos não era um problema, mas uma necessidade para cumprir o plano divino de encher a terra com seus descendentes. Com o passar do tempo, entretanto, as coisas mudaram. À medida que os anos se passaram, o pecado e a maldade se espalharam pelo mundo, afetando não apenas a natureza humana, mas também o DNA dos seres humanos, que começou a se deteriorar. Com isso, surgiram mutações e defeitos genéticos, que poderiam ser transmitidos de pais para filhos. Esses defeitos se tornavam mais graves quando os pais eram parentes próximos. Por isso, Deus estabeleceu limites e proibições ao casamento entre parentes próximos e definiu leis claras sobre o assunto. Essas leis são encontradas no livro de Levítico, onde Deus instrui Moisés a dizer ao povo de Israel que nenhum deles deveria se casar ou ter relações com parentes próximos. Ele proíbe especificamente o casamento entre pais e filhos, irmãos e irmãs, tios e sobrinhos, cunhados e cunhadas, entre outros. Deus classificou essas práticas como abominações e determinou que seu povo deveria se afastar dessas ações, para evitar que seguissem os costumes depravados dos povos pagãos de Canaã, que Deus planejava destruir por causa de seus pecados. Além disso, essas leis tinham o objetivo de preservar a pureza da linhagem messiânica, da qual Jesus Cristo, o Salvador do mundo, haveria de nascer. As leis de pureza sexual estabelecidas por Deus não eram apenas regras morais, mas também protegiam a saúde e santidade do povo. Elas evitaram que o povo de Deus caísse em práticas imorais e preservaram a integridade da nação escolhida por Deus. Mesmo assim, encontramos exemplos de casamentos entre parentes próximos na Bíblia que ocorreram antes dessas leis serem estabelecidas. Por exemplo, Abraão casou-se com sua meia-irmã, Sara, e isso não foi considerado incesto, pois aconteceu antes de as leis de Levítico serem dadas. Nesse caso, Deus abençoou Abraão e Sara, mostrando que o casamento entre parentes próximos, em determinadas épocas, era permitido e até mesmo abençoado por Deus. Essas leis, portanto, não apenas regulamentavam a moralidade sexual, mas também tinham o propósito de proteger o povo e garantir que a linhagem de onde viria o Salvador permanecesse pura e santa. Quem foi a esposa de Caim? Existiam outras pessoas além de Adão e Eva? Essas perguntas surgem frequentemente quando lemos a Bíblia e refletimos sobre a origem da humanidade. Neste vídeo, vamos tentar responder a essas questões, utilizando os ensinamentos bíblicos e a lógica. Para começar, segundo a Bíblia, Deus criou o primeiro homem, Adão, a partir do pó da terra, e deu-lhe vida ao soprar em suas narinas. Após isso, Deus fez Adão cair em um sono profundo e, de uma de suas costelas, formou a primeira mulher, Eva. Eles foram abençoados por Deus, que disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, Gênesis 1:28. Esse comando de Deus deixa claro que ele os capacitou para terem filhos e povoarem o mundo. Assim, a Bíblia ensina que todos os seres humanos descendem de Adão e Eva, sendo eles os primeiros e únicos pais da humanidade. Não há nenhuma evidência bíblica de que outra raça de seres humanos tenha existido além deles, seja antes ou depois.
De fato, a Bíblia afirma, e de um só sangue Deus fez toda a linhagem dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, ou Atos 17:26. Ou seja, todos os seres humanos são irmãos e compartilham o mesmo Criador. Agora, vamos à questão principal, e de onde veio a esposa de Caim? A resposta está na própria Bíblia, embora possa surpreender alguns. Caim se casou com sua irmã. Isso pode soar estranho para os padrões modernos, mas, na época, era a única forma de cumprir o mandamento de Deus de frutificar e multiplicar. Adão e Eva foram os primeiros seres humanos, e, naquela época, não havia leis que proibissem o casamento entre parentes próximos. Além disso, o DNA de Adão e Eva era perfeito, sem mutações ou defeitos genéticos, o que eliminava qualquer risco de problemas de saúde resultantes desses casamentos. A Bíblia nos revela que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas além de Caim e Abel. Em Gênesis 5:4, por exemplo, lemos que os dias de Adão, depois do nascimento de Sete, foram 800 anos, e ele gerou filhos e filhas. Isso nos permite deduzir que Adão e Eva tiveram pelo menos 9 filhos, e provavelmente muitos mais. Entre esses filhos, Caim encontrou sua esposa e, com ela, teve um filho chamado Enoque. Caim, então, deu o nome de seu filho à cidade que ele construiu, de Gênesis 4:17. Esse relato desfaz a ideia de que poderia haver outra raça de seres humanos além dos descendentes de Adão e Eva. Todos os seres humanos descendem desse primeiro casal, e somos, portanto, uma única família. Esse fato tem implicações profundas para nossas vidas. Ele nos lembra que todos somos iguais diante de Deus e que todos precisamos de sua graça e salvação. A história de Caim e sua esposa reforça a verdade de que a humanidade compartilha uma origem comum, e isso nos chama a viver em harmonia, reconhecendo a dignidade de todos. Agora, como a descendência de Adão e Eva se desenvolveu após os primeiros filhos? A Bíblia nos conta que Adão e Eva tiveram 2 filhos inicialmente mencionados por nome, Caim e Abel. Caim, porém, ficou marcado como o primeiro assassino da história ao matar seu irmão Abel por ciúmes e raiva. Após esse crime, Deus o castigou, condenando-o a vagar pela terra, longe de sua presença. Caim foi para a terra de Nod, ao leste do Éden, onde se casou com sua irmã e teve um filho chamado Enoque. Ele construiu uma cidade e a nomeou em homenagem ao seu filho. De sua linhagem, surgiram homens de grande maldade, como Lameque, que se tornou o primeiro polígamo e o segundo assassino da história, Gênesis 4:24. Por outro lado, Abel foi o primeiro mártir da história, morto por sua fé e obediência a Deus. Abel ofereceu a Deus o melhor de seu rebanho, enquanto Caim deu o que sobrava de sua colheita. Por isso, Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Mesmo que a Bíblia não mencione descendentes de Abel, podemos deduzir que ele teve filhos antes de sua morte, pois Hebreus nos diz que todos morreram na fé. Após a morte de Abel, Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete, que significa o designado ou o substituto, pois ele nasceu no lugar de Abel. A Bíblia nos mostra que Sete foi escolhido por Deus para continuar a linhagem dos justos. Dessa linhagem, veio Noé, o homem que foi salvo do dilúvio junto com sua família. É interessante observar que a linhagem de Sete é vista como a linhagem piedosa, em contraste com a linhagem de Caim. A Bíblia não fornece os nomes de todos os filhos de Adão e Eva, mas sabemos que eles tiveram muitos. Estima-se que o casal tenha gerado mais de 50 filhos e mais de 2.000 netos, com base na longevidade das pessoas daquela época. Esses filhos e filhas se casaram entre si, formando as primeiras famílias, tribos e nações. Isso nos ajuda a entender como a humanidade se espalhou pelo mundo e como as civilizações começaram a surgir. No entanto, com o passar do tempo, o pecado e a maldade começaram a corromper o mundo. O DNA humano, que inicialmente era perfeito, começou a se deteriorar, e surgiram mutações e defeitos genéticos. Esses defeitos poderiam ser transmitidos de pais para filhos e agravados se os pais fossem parentes próximos. Por essa razão, Deus estabeleceu limites para o casamento entre parentes. As leis que proíbem o incesto estão registradas no livro de Levítico, onde Deus diz a Moisés: "E nenhum de vós se achegue a qualquer parente próximo para descobrir sua nudez", ou Levítico 18:6. Essas leis foram dadas para proteger a saúde e a santidade do povo de Deus, além de impedir que seguissem as práticas imorais das nações pagãs vizinhas.
Essas leis continuam válidas até hoje e formam a base da moral sexual cristã. Elas nos ensinam a viver com pureza e a respeitar os limites que Deus estabeleceu para o bem-estar da humanidade. Ao refletirmos sobre a história de Caim, sua esposa e a descendência de Adão e Eva, somos lembrados da importância de seguir as orientações de Deus, confiando em seu plano para a vida humana. Ao longo da história bíblica, vemos que o pecado trouxe consequências devastadoras para a humanidade. A morte de Abel, o primeiro assassinato, é um exemplo claro de como o pecado corrompe os relacionamentos e destrói vidas. No entanto, Deus não abandona a humanidade em meio ao caos. Ele estabelece novos caminhos para a redenção, como visto na linhagem de Sete, posteriormente, em Noé. A história da humanidade, a partir de Adão e Eva, é marcada tanto por momentos de grande decadência moral, como também por demonstrações da graça e da misericórdia de Deus. Mesmo após o pecado original e o assassinato de Abel, Deus continuou a trabalhar na história humana, guiando a descendência de Sete para que, no futuro, viesse o Salvador prometido. A promessa de redenção começa a tomar forma já no início da Bíblia, quando, após o pecado de Adão e Eva, Deus promete que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e Gênesis 3:15. Essa promessa aponta para a vinda de Cristo, que traria salvação à humanidade. Ao longo das gerações, desde Adão, passando por Sete, Noé, Abraão e os profetas, até chegar a Jesus Cristo, vemos o plano de Deus para resgatar a humanidade do pecado. A questão de quem foi a esposa de Caim e como a humanidade se multiplicou pode parecer difícil, mas é fundamental entender que, naquele período inicial da criação, as leis e regras que conhecemos hoje, especialmente sobre o casamento e parentesco, não se aplicavam da mesma maneira. A necessidade de povoar a terra fez com que os filhos de Adão e Eva se casassem entre si, o que era necessário para dar continuidade à espécie humana.